Hoje a gente vai analisar uma figura que para muitos brasileiros é menos um narrador e mais uma memória auditiva. Estamos a falar de Galvão Bueno. E a questão aqui é, como é que uma única voz se transforma, tipo, na banda sonora oficial de um país por quase meio século? É uma ótima pergunta. A gente tem aqui um material que traça a cronologia da carreira dele, mas o nosso objetivo é ir um pouco mais fundo. Sabe, queremos entender a mecânica por trás dessa conexão. Sim. Como ele conseguiu não só narrar, mas moldar a memória coletiva de vitórias e até de tragédias. E o fascinante para mim é que essa conexão não se explica só pela longevidade. Muitos profissionais, afinal, duram muito tempo. Exato. O caso dele é sobre ressonância emocional. A gente está falando de alguém que entendeu, talvez de uma forma instintiva, que no Brasil o desporto não é para ser visto com distanciamento. Não, de jeito nenhum. É para ser sentido. A narração dele não era só um relato dos fatos. Era uma participação na emoção coletiva. Ele deu voz ao que a bancada, o sofá, todo mundo já estava sentindo. Perfeito. E a escala dessa carreira é algo difícil até de processar. Pensa nisso, é um profissional que cobriu 11 Copas do Mundo. 11? É impressionante. 11 é uma vida inteira no epicentro do maior evento de futebol do planeta. Essa presença constante, quase paterna, sabe? Nos grandes momentos, isso criou um laço de familiaridade que, nossa, pouquíssimos comunicadores alcançaram. E essa familiaridade toda tornou a aparente saída dele da Globo, depois da Copa de 2022, um evento em si. Sim, pareceu o fim de uma era. Exatamente. O silenciar de uma voz que sempre esteve lá. Mas o que veio depois é talvez a parte mais interessante da carreira recente dele, porque demonstra uma astúcia notável. Totalmente. Ele não se aposentou, ele diversificou. A não reforma, como algumas pessoas chamaram, de repente ele aparece narrando a final da Copa do Brasil no Amazon Prime Video. Do nada, né? E depois o anúncio que, para mim, chocou o mercado, um contrato com o SBT, concorrente direto da casa dele por décadas, para a Copa de 2026. Uhum. A minha leitura inicial é que isso mostra que a marca Galvão Bueno ficou maior do que qualquer emissora. Ele é o destino, não o veículo. Essa é uma leitura, a de que ele atingiu um status de independência total. Mas existe uma outra perspectiva, talvez um pouco mais cínica. Qual seria? Será que essa movimentação toda não revela também uma aposta dos canais como o SBT, na nostalgia? Ah, interessante. No mercado de mídia que hoje é fragmentado, ultra competitivo, talvez a estratégia seja contratar uma memória afetiva ambulante para tentar garantir a audiência que já não é mais cativa. Entendi. Pode ser menos sobre a força atual dele e mais sobre o poder do que ele representa, entende? Uma aposta de alto risco, na verdade. Então, ele não seria a estrela no auge, mas tipo, ator lendário chamado para uma participação especial que eleva o filme todo. Exatamente essa a lógica. É a lógica do blockbuster. Quando você tem um evento que precisa ser um sucesso de bilheteira, como as Olimpíadas para a Globo, Sim. você chama a maior estrela disponível, mesmo que ela já não esteja em todos os filmes. O regresso dele para Paris 2024, só para abertura e encerramento, confirma isso. É uma assinatura. É uma assinatura. Um selo que diz para o público, isto aqui é monumental. Prestem atenção. O que nos leva ao cerne da questão. Essa reputação monumental não foi construída só pelo tempo, foi construída pelos momentos que ele mortalizou. E a carreira dele tem dois lados, né? Bivalente, isso. De um lado, o futebol, a paixão óbvia. Do outro, o automobilismo, que nos anos 80 e início de 90, graças a ele e aos nossos pilotos, virou um ritual de domingo de manhã, tão sagrado quanto o futebol à tarde. E é aí que o estilo dele se torna fundamental. Vamos pensar na Fórmula 1 daquela época. É um desporto técnico, individualista. Super técnico. Ele transformou cada corrida numa epopeia nacional. As vitórias do Nelson Piquet em 83, 87 e principalmente a era de ouro do Ayrton Senna. Os títulos de 88, 90, 91 foram narradas não como eventos desportivos. Eram capítulos da história do Brasil. Sabe, havia uma crítica que vinha de uma certa elite intelectual, de que o estilo dele era passional demais, parcial, quase de um torcedor.
Mas, olhando em retrospecto, não era exatamente isso o segredo. Sem dúvida. Esse é o ponto-chave que muitas análises, eu acho, deixam passar. Ele não narrava para o público. Ele narrava como o público. É isso. Ele canalizava e legitimava a emoção irracional, a paixão clubística que o brasileiro tem pela seleção, pelos seus ídolos. Ele não se colocava acima do espectador como um analista frio. Não, ele sentava no sofá ao lado. Exato, gritando, sofrendo, celebrando junto. Essa sintonia, essa validação da emoção popular, esse é o verdadeiro segredo da longevidade e da conexão dele. E essa capacidade de canalizar a emoção foi testada, assim, da forma mais brutal possível, né? Brutal. Ele foi a voz da euforia do Senna cruzando a linha de chegada em Interlagos, mas também teve a missão quase impossível de narrar ao vivo para um país em choque o acidente fatal em Imola, 1 de maio de 94. Aquele dia. Aquele dia é um estudo de caso sobre o papel do comunicador em momentos de crise nacional. Ele teve que fazer a transição em tempo real da adrenalina da corrida para a incerteza, depois para a angústia e finalmente para o luto. Foi muito pesado. A voz dele embargada dizendo "morreu Ayrton Senna da Silva" não foi a de um jornalista dando uma notícia. Foi a de um brasileiro partilhando uma dor que parecia insuportável. Sim. Naquele momento ele deixou de ser um narrador. Ele virou um porta-voz do luto coletivo. É uma responsabilidade imensa ser a voz da tragédia nacional. E talvez essa capacidade de canalizar a emoção coletiva, tanto na dor como na alegria, explique o que aconteceu só 2 meses depois nos relvados dos Estados Unidos. Exatamente, a ligação é direta. O país estava de luto, a autoestima lá embaixo, e o futebol surgiu como a única chance de redenção coletiva. A única. E lá estava ele de novo, a mesma voz que tinha anunciado a tragédia, pronta para narrar o próximo capítulo. A Copa de 94 não foi só um torneio de futebol. Foi um processo de cura nacional. E ele foi o terapeuta-chefe. E que terapia, né? A consistência dele no futebol é impressionante. Todas as Copas desde 82, narração das finais de 90 a 2018, mas 94 foi diferente. Tinha um peso, uma necessidade. E a narração dele refletiu isso, culminando naquele momento do pênalti do Roberto Baggio. Exorcismo de 24 anos de espera. É tetra! É tetra! Aquele grito não foi um comentário sobre o evento. Ele foi o evento. Ele se fundiu com a imagem. Fundiu-se. Criou uma memória única, indivisível. E o mesmo acontece em 2002, na final contra a Alemanha. Os golos do Ronaldo são inseparáveis daquele grito prolongado, musical, Ronaldinho, que ele usava, ele esticava o momento do êxtase, sabe? Transformava o golo numa pequena ópera. O que nos leva a analisar as ferramentas que ele usou para construir essas memórias. Não é só o tom, são as palavras. Os famosos bordões dele não são só frases de efeito. Não, são mais que isso. São gatilhos neurológicos, âncoras sonoras que nos transportam instantaneamente para momentos específicos. O Vai Que É Sua Tafarel, na decisão por pênaltis em 94, é o exemplo perfeito. Aquilo não era uma frase, era uma oração coletiva. Pois é. Ele verbalizou a angústia e a esperança de, 150 milhões de pessoas numa única, curta e potente expressão. E vamos ser honestos, quem tem mais de 35 anos consegue ouvir o "é tetra" na cabeça agora mesmo. Eu consigo. Eu também. É um som que está gravado no nosso ADN coletivo. Onde é que você estava ouvindo aquilo? Ah, em casa, com a família. Na sala de casa, com a família toda a gritar. O grito dele na TV e o do meu pai na sala viraram uma coisa só. Um eco. É exatamente essa a fusão de que a gente está falando. A narração dele invadia o espaço privado e virava parte da memória familiar. Exato. E depois tem o bordão que iniciava tudo. O que funcionava como sino de Pavlov para a emoção desportiva no Brasil. Ah, sim. Aquele que era a porta de entrada, o oi dele para o país inteiro. Em Amigos da Rede Globo. Simples, direto, mas que arrepiava, porque a gente sabia que algo grande vinha aí. Era o sinal. Era o sinal para largar tudo e sentar no sofá. Era a chamada para a sala de estar coletiva do país. O início do ritual. E o mais incrível é que essas frases, elas escaparam do universo do desporto. Sim. Elas se infiltraram na cultura popular. As pessoas usam Vai Que É Sua Tafarel no trabalho, em brincadeiras e memes. Isso demonstra um nível de influência cultural que transcende a comunicação. É verdade, a linguagem dele não só descrevia a história,
ela se tornava um artefato cultural deixado por essa história. Ele não era só um cronista, era um coautor. Então, quando a gente junta todas as peças, o que a gente tem? A imagem de um comunicador que virou sinônimo dos grandes rituais de passagem desportivos de um país. Ele não só cobriu vitórias e derrotas, ele deu a elas uma textura emocional, uma assinatura sonora que hoje é inseparável das nossas próprias recordações. No fundo, a carreira dele é um estudo de caso sobre o poder unificador dos mídia de massa numa era pré-internet. Ele era um ponto de convergência. Um ponto de encontro. Exato. Num país de dimensões continentais, com enormes desigualdades, a voz dele, durante um jogo da seleção ou uma corrida de Fórmula 1, era um dos poucos fios que conectavam todos, do Oiapoque ao Chuí, numa experiência partilhada. E simultânea. Uau! Para quem viveu esses momentos, a narração dele não é um relato, é parte da própria recordação. É a prova de que uma voz pode, de fato, ajudar a escrever a história. Ou, pelo menos, a forma como a gente se lembra dela. Ele deu a cor emocional, o ritmo, o volume aos nossos recordos mais marcantes. Exatamente. E é por isso que, mesmo com a transição dele para novas plataformas e a inevitável passagem do tempo, o legado dele está cimentado. As memórias que ele ajudou a criar, elas já não pertencem a ele, pertencem à cultura do país. O que nos deixa com uma questão final, que inevitavelmente surge de toda essa nossa conversa. Hoje, a gente vive num cenário de comunicação completamente fragmentado. Completamente. Temos centenas de canais, streaming, podcasts, nichos dentro de nichos. Cada um de nós vive na sua própria bolha midiática. Fica a reflexão, será que algum dia a gente vai ter de novo uma única voz com o poder e o alcance para narrar e unificar a experiência de uma nação inteira por tanto tempo? Ou será que Galvão Bueno foi o último guardião de uma era de memória coletiva que simplesmente não existe mais?